Talvez sua fé exista por medo, não por amor. Antes de discordar, fica até o final, porque o medo é a arma mais poderosa que existe. Medo controla decisões. Medo controla comportamentos. Medo controla vidas. Agora pensa comigo. O que é mais eficiente para controlar alguém do que a ideia de sofrimento eterno? Talvez a pergunta não seja se o inferno existe, mas se a imagem que te deram dele te aproximou de Deus, ou só te manteve com medo. Desde que o ser humano existe, o medo é usado para moldar comportamentos. Medo da morte. Medo de perder tudo. Medo de sofrer para sempre. Quando alguém acredita que qualquer erro pode levar a um castigo eterno, essa pessoa passa a viver com culpa, ansiedade e medo constante de errar. Isso não é um ataque à fé. É um alerta sobre como o medo funciona na mente humana. Quando a Bíblia fala do que chamamos de inferno, ela não usa uma única imagem simples. Em alguns textos, fala-se de fogo, em outros de escuridão, em outros de separação. Não existe uma descrição direta e única dizendo exatamente como esse lugar seria. Então por que, na nossa cabeça, o inferno virou um lugar igual para todo mundo? O mesmo fogo, os mesmos demônios, o mesmo sofrimento físico. Será que essa imagem veio da Bíblia ou da cultura, de pinturas antigas e histórias que atravessaram séculos? Quando você pensa em inferno, provavelmente imagina gritos, fogo e desespero. Mas essa imagem foi sendo construída ao longo do tempo por arte, literatura e interpretações humanas. A pergunta não é se existe punição. A pergunta é se a imagem que temos do inferno é a real ou a que mais causa medo. Muita gente acredita no inferno, mas quase ninguém admite que tem dúvidas sobre isso, porque questionar parece perigoso. Parece que só de pensar diferente você já está brincando com fogo. Mas será que questionar é falta de fé? Ou será que questionar é o começo de uma fé mais honesta e menos baseada em medo? Agora vem a pergunta que quase ninguém gosta de responder. Você tenta ser uma pessoa melhor porque ama o bem? Ou porque tem medo da punição? Se o inferno não existisse, você ainda buscaria viver com mais amor? Se não houvesse medo do castigo, você ainda escolheria o que é certo? Talvez o inferno seja um lugar literal. Talvez seja um estado de separação. Talvez seja algo que a gente ainda não consegue compreender. Talvez o maior inferno não seja o fogo, mas viver longe de tudo aquilo que nos torna humanos: amor, consciência, verdade. Quando o medo vira a base da fé, Deus deixa de ser visto como Pai e passa a ser visto como ameaça. E isso muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com Deus. Uma fé baseada no medo gera culpa constante, gera a sensação de nunca ser suficiente, gera a impressão de que Deus está sempre pronto para punir. Talvez a pergunta final não seja: o inferno é real? Mas sim, que tipo de fé eu estou vivendo? Uma fé movida pelo amor ou uma fé sustentada pelo medo? Talvez o inferno exista. Talvez não seja como te contaram. Mas uma coisa é certa: o medo moldou a forma como muita gente enxerga Deus. E talvez a maior libertação espiritual não seja perder o medo do inferno, mas aprender a buscar o bem por amor, e não por pavor. Se esse vídeo te fez pensar em algo que você nunca teve coragem de questionar, deixa o like. E se você gosta de conteúdos sobre Deus, fé e perguntas difíceis, se inscreve no Arquivos Sagrados. Aqui a gente não entrega respostas fáceis. Aqui a gente mexe com o que você acredita,